Vamos enumerar os erros que foram feitos aqui no Brasil Vamos lá. até chegar até o... Desde o princípio. Desde o princípio, Imagine, Vilela, a sua voz, por mais que ela alcance pessoas, ela nunca vai chegar próximo a um presidente da República. Claro tá? que não. Então você tem que ter, se você é um presidente da República, você tem que ter muito cuidado no que você fala. Porque a expansão é muito grande. Então, a partir do momento que ele veio a público e falou, isso é um exagero da mídia, isso é a invenção da mídia. Isso não é tão grave assim. Já foi um baque muito grande. Já foi um baque, porque ele tem um alcance muito grande. Só que acontece, quando você tem um erro como esse, tudo bem, você fala, olha, pessoal, desculpa, foi um erro, falei uma bobagem. Como muitos líderes fizeram em outros países. Exatamente. Na Inglaterra, que você Inglaterra citou também. foi. Só que os caras vieram se desculpar depois. Exatamente, né? Olha, erramos aqui, as pessoas vão seguir o caminho certo. Só que eu acho que a arrogância de falar que tinha errado, para esconder a arrogância, aí buscou. Isso, a questão da gripezinha, que ele repetiu várias vezes, e eu tenho histórico de atleta, isso é para grupos específicos, aí começou para falar para grupos. Que era só idosos e pessoas que têm comorbidades. Como se eles fossem dispensáveis também. Exatamente. Né? Parece que perder... mas ele já tinha 70 anos. Parece que perder alguém de 70 anos é pouco. Ou alguém que tem comorbidade. Aí vem... Aí em seguida, ali junto, sabe que a coisa tá complicando, aí surge o tratamento precoce. Cloroquina. Um estudo... Quando eu li o primeiro artigo da cloroquina, eu falei, cara, é uma ideia legal. O que foi que os médicos fizeram? Tinham 20 e poucas pessoas... Assim, o médico eles estão testando, estão tentando. Eles fizeram o tratamento com cloroquina, hidroxicloroquina. Aquelas 20 pessoas, 80%, mais de 80% se recuperou. Poxa, aí publicou aquilo ali. E aquilo para nós cientistas é importante. O que é que a gente pega aquilo, vai para o laboratório para saber se realmente o que curou... Replicar aquilo no laboratório. E se o que curou foi a cloroquina ou foi o próprio corpo. Por que a gente tem que fazer isso? Porque eles não utilizaram nenhum controle. Foi só tratamento. E as pessoas que não tiveram tratamento? Controle você trata com esse medicamento e outras pessoas você trata com a jujuba. Com um placebo qualquer. Um placebo. Tá. Se realmente o tratamento cura mais do que a jujuba aí. Entendi. E se você tivesse tratado com cloroquina ou com jujuba, iria dar 80% de cura. Então, a cloroquina não teria efeito nenhum. Não foi ela o que... Não foi ela que fez, seu próprio corpo. Só que no laboratório, que a gente achou que, além dela não ajudar a cura, ela causava alguns efeitos colaterais que eram perigosos. Pessoas que tinham arritmia, poderia ter um efeito grave nisso daí. Fala, opa! Aí já começou os artigos publicados no mundo. Olha, toma cuidado disso daí. Aí veio cloroquina. Aí vieram vários outros medicamentos. Teve até um kit tratamento precoce aqui no Brasil. E o presidente, ao invés de se desculpar, teve esse erro e tal... Insistiu. As lives dele. Pra fazer. Comprou os insumos. Um investimento altíssimo. Mas como que uma pessoa pode assumir esse risco, que é uma coisa... Cara, não é da alçada dele. Que não é da alçada dele. E aí, tipo assim, tanto que o pessoal fala, mas os Estados Unidos tá fazendo... Os Estados Unidos dispensou tudo pra cá. O Trump, quando teve a doença, não quis nem saber de cloroquina. Foi lá no estudo. Olha, tem um estudo aqui que a gente faz com os anticorpos produzido no laboratório. Vamos testar nele. Ele testou, deu certinho. Seguiu a ciência, perfeito. Então, ao invés dele buscar, falar, olha, nós tivemos esses erros aqui, nós vamos agora buscar formas diferentes. Aí, deu foco para esse bendito tratamento precoce. E aí começou a desmistificar a vacina, não. Tipo assim... E aí começa o erro seguinte, tem outro... Os erros seguintes foi a questão Foi já a briga com o Dória em relação à vacina? Aí foi a questão das vacinas. Uma coisa antes? E principal foi essa briga com as vacinas, que ele falou, mas... Ele fez um comentário que era vergonhoso. Se eu fosse assessor dele, eu colocava minha cabeça num poço, assim, quando ele veio a público e falou, não é melhor desenvolver a cura do que a vacina? Aí eu olhei assim, cara, por que... Ele falou, porque tanta pressa com a vacina, a melhor das melhores formas é a gente desenvolver a cura. Cara, eu falei, pelo amor de Deus, quando você pensa em desenvolver... Sempre tem pesquisa no mundo inteiro, pessoal. Isso não quer dizer que não tem pesquisa com cura para obter remédio. Tem. Até então, mas não tem. Corre paralelo, né? Corre sempre paralelo. Mas a principal arma, a melhor estratégia
para prevenção e controle de doença infecto-contagiosa é a vacina. Por quê? A cura, quando você vai tratar uma pessoa, você precisa de uma equipe, você precisa de uma estrutura para apenas uma pessoa. A prevenção é exatamente evitar que ele chegue na doença. Então você não vai ter esse gasto e nem vai correr o risco de perder tantas pessoas. Não faz sentido, né? Aí ele... Eu falei, não é possível. Eu falei, se eu fosse assessor dele, eu ia colocar a cara lá no buraco. E aí começou essa soma de erros. E o pior, ele manteve o ministro dele, que exatamente recebia o que ele falou. Foi, né, aquela reunião quando ele foi visitar o Pazuello na casa dele, o Pazuello falou, uns mandam e outro obedece. Então, assim, ele não é, como você falou, como que alguém vai bancar uma coisa dessa se não é da alçada dele? E aí teve essa sequência. E sempre buscando causar o que eu venho falando há muito tempo. Pessoal, aí nas entrevistas, CNN, tá falando, pessoal, a gente precisa de um programa nacional de orientação social. Porque essas pessoas, o presidente da República, o ministro, eles chegam a tanta gente que nem a minha, nem a sua, nós não conseguimos. Eles têm ouvido. Então aproveita, pelo amor de Deus, pede uma desculpa, fala, olha, eu errei aqui, mas a gente tem que acertar. Vamos montar um programa nacional de orientação social para que as pessoas venham a aderir. E se a gente junta isso, a gente consegue. E essa é a estratégia, o vacina, um programa nacional de orientação social. Então, mas voltando aos erros, aí a próxima foi a briga com a vacina. Foi. O Dória correu por fora e comprou. Ele foi lá no começo ou comprou também? Ele foi logo em agosto, setembro, naquele período, ele e a equipe do Butantan já foram para a China negociar. Tá. Nós vamos não apenas... Na fase 3 ainda. Isso, já na fase inicial. Antes da fase 3 ele já foi. Olha, por quê? A vacina de Oxford, a vacina do Butantan, tá? Que é a empresa Sinovac, a Coronavac, eles montaram uma estratégia que não tem erro. Eles montaram o que a gente chama de vírus inativado. Ou seja, ele pega o vírus e mata o vírus e injeta na pessoa. Que é o que se usa, por exemplo, para gripe, usa pra tudo, né? Para muitas vacinas. Ou pra fraco gripe, ou morto dentro de você, ou morto, pro corpo. Só que fraco nesse momento não seria interessante, porque o fraco também tem a possibilidade de mutação reversa. Então, como assim? Porque quando fraco ele é vivo. Ah, tá. Então, o vírus morto, na verdade, para nós, se um cientista estiver me escutando isso, ia querer me matar, porque a gente não poderia falar vírus morto, porque para ser morto tem que ter vida e o vírus não tem vida. Tá? O vírus ele depende da célula para se multiplicar. Entendi. Ele sozinho não pode ser considerado vivo, tá? Então, mas eu vou usar o vírus morto, tá? Para entender que não se multiplica e tal. Tá. Essa estratégia é a estratégia que a gente sabe que vai dar certo. Porém, eu lembro que eu dei algumas entrevistas e falei, essa estratégia vai dar certo. Nós sabemos que não tem efeito colateral a longo prazo, mas tem um pequeno porém nisso daí. Não gera uma proteção muito grande. Porque quando você mata o vírus, você tira algumas características dele, você afeta alguns de seus componentes. Então, ele precisa de um adjuvante, uns componentes para fazer a vacina. Ele é muito bom, dá certo, mas não gera uma proteção muito alta. Aí foi engraçado, quando eu falei isso, a galera caiu matando em cima de mim, aí vários twitters, várias da entrevista, assim, de revista, fazendo cópia do que eu tinha dito. Tá vendo? Isso aí não funciona. Eu falei, olha... teve essa expressão que foi bem no Twitter, foi assim, embora não tenha um Twitter e tal, mas assim, isso aqui gerou um boom danado, que foi... eu tenho, mas não uso muito, assim, que foi eu falei, se a gente conseguir 60% de proteção global com a Coronavac, a gente coloca as mãos pros céus e agradeça. Mas é uma estratégia que funciona. A gente sabe que evita da pessoa adoecer. Estado moderado, tem problemas moderados ou graves. Isso é muito bom. O que foi que eles fizeram? A equipe foi ali, antes da fase 3, negociou com a empresa para fazer parceria. A empresa, Sinovac, Instituto Butantan. Fizeram a combinação. E aí os estudos seguiram. Foi o que o Butantan fez, que foi a equipe fez. E o Dória foi muito hábil com a equipe dele. Porque o Dória ele não entende nada de ciência. Claro, nem precisa. Nem precisa, só que ele não é idiota. Precisa estar bem assessorado. Só. Exatamente. Ele monta a equipe de cientistas.
Vamos investir nisso daqui, porque a gente sabe que não vai dar erro. E eu nem tô preocupado com a motivação dele. Se a motivação dele foi política, foi pra bater de frente com o Bolsonaro, pra ter ganhos numa provável candidatura, pra mim não tô nem aí. O Que na importante verdade pra foi. gente- Foi, a gente Mas sabe a gente disso. Mas o que é importante é o efeito disso pra gente, né? Agora Que- você imagina, você, eu aqui, cada um posição. O que, é que a gente quer, meu filho? A gente quer levar vacina pra todo mundo. Ah, mas ele comprou com o objetivo de bater de frente com o presidente. Com toda a expressão, que se ferra eles dois. O que eu quero é obter o resultado positivo de cada um. Se eles querem brigar, tá bom, botar ele numa rinha e deixar eles se matarem. Eu quero pegar o melhor de cada um. E o melhor dessa ação do Dória, junto com a equipe do Butantan, foi buscar associação, um acordo com a Sinovac, que estava produzindo a Coronavac, que produzia lá e continuaria produzindo aqui no Instituto Butantan. Ponto.